Hoje a gente tem um dia especial, a gente teve ontem à noite o que foi chamado de Passa-Noite, onde toda a turminha do Juad teve a oportunidade de passar a noite aqui no sítio. Diz que todos dormiram, parece que das 6 da tarde até agora de manhã, 6 horas. Foi? Quase isso. Mas com certeza foi um tempo especial, onde o Juad ele sempre traz muita diversão, mas sobretudo ele traz Jesus. Esse que é o coração do Juad, esse que é o desejo de ministrar Jesus na vida dessa galera, da criançada desde os 7 anos até os adolescentes de 17. Então a gente tem essa baita equipe aí trabalhando com essa gurizada, a gente é muito grato por isso. E essa ornamentação que vocês estão vendo aí, isso é uma ornamentação, tá? Que foi de ontem à noite, onde eles trabalharam os Juades em cima do tema, me ajudem? Pescador de homens. Isso mesmo. Então, a gente teve essa oportunidade de ministrar com essa galera aí. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E antes vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado porque nós podemos estar juntos aqui como igreja. Obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque tu nos ama. Obrigado porque tu nos aceita. Te louvamos porque podemos aqui, como tua igreja, parte da tua igreja, como parte do teu corpo, poder estar reunido, louvando a ti, dizendo sim que tu é bom, dizendo que nós não queremos outra coisa além de ti. Por mais que essas palavras até podem soar forte, Senhor, mas o desejo mais íntimo do nosso coração é esse mesmo. Mesmo quando tantas vezes o nosso comportamento diz o contrário, mas o íntimo do nosso ser quer a Ti, e somente a Ti. Tu és suficiente para as nossas vidas. E obrigado porque Tu está aqui, e quero Te agradecer já pelo que Tu vai fazer nessa manhã nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma palavra em Romanos 4:25 que tem falado muito comigo, e eu quero iniciar, só fazendo uma pequena introdução nesse texto, que diz assim: Ele foi entregue por nossos pecados e ressurgiu para a nossa justificação. Em outra versão diz: Ele foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos aceitos por Deus. Então Jesus ele foi entregue, crucificado, morto por causa dos nossos pecados, e Ele ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. A crucificação, ela era uma prática dos romanos, e antes dos romanos já tinham povos que praticavam isso, era uma pena de morte, né? Para que ali os criminosos, aqueles que estavam em desacordo com as autoridades da época em questão, eram mortos por crucificação. E no caso dos romanos, era a sentença de morte para aqueles que não eram cidadãos romanos. É interessante que em 71 a.C. houve a maior crucificação que já se ouviu falar. Num único dia foram crucificadas 6.000 pessoas. 6.000 pessoas. Então quer dizer, a crucificação ela já vinha desde antes de Jesus, ela passou pelo tempo de Jesus e seguiu ainda alguns bons anos depois de Jesus. Mas o texto que a gente lê aqui, fala que ele foi entregue, foi crucificado por nossos pecados e ressurgiu ou ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. O que faz da crucificação de Jesus ser uma crucificação especial, diferente daquelas 6.000, diferente das outras milhares que aconteceram durante a história? O que faz a crucificação de Jesus ser especial? Jesus foi o único homem crucificado, primeiro, que morreu pela dívida de outros, pelo pecado de outros. Ele não morreu por aquilo que ele tinha cometido de pecado ou de erro. Ele morreu pelos pecados dos outros. E o que faz da crucificação e da obra dessa cruz, a crucificação de Jesus, mais especial ainda, que Jesus foi o único homem que foi crucificado, que
ressuscitou. Nenhum outro homem que foi crucificado antes e nem depois de Jesus ressuscitou. Jesus, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado, ficou sepultado e no terceiro dia depois da sua morte ele ressuscitou. Nunca aconteceu isso com outro homem. E quando a gente vai pensar na pregação dos apóstolos, logo depois que Jesus ele ressuscita e que ele volta aos céus, e a pregação que os apóstolos faziam, o centro do Evangelho, o centro da pregação deles dizia: Jesus Cristo ressuscitou. Essa era a mensagem central. Jesus Cristo ressuscitou. E lógico, a obra era completa. Ele havia morrido pelos pecados, ele havia nos incluído nessa morte, mas ele havia ressuscitado. E juntamente com ele, então, a palavra também diz que nós ressuscitamos. E o que eu quero falar um pouquinho nessa manhã é dessa experiência com a ressurreição de Cristo. O que isso traz para nós hoje, ou como nós podemos ser expostos ao poder dessa ressurreição nos dias que nós estamos vivendo, dentro da nossa história. Pessoas durante toda a era cristã foram impactados pela obra da cruz e foram impactados pela ressurreição de Jesus. Eu lembro que em Atos 2, quando Pedro faz aquela primeira pregação, que tem uma multidão reunida, e ele fala a respeito de Jesus, e o ponto alto da pregação dele dizia assim: esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que vocês mataram era o Filho de Deus, e Deus ressuscitou ele dos mortos. Era o ponto alto da pregação. Quando Pedro fala isso, quando Pedro expressa e proclama essas palavras, a palavra fala em Atos 2 que o coração das pessoas que ouviam, a palavra usada lá, compungiu, foi tocado, e eles pediram para Pedro: o que nós agora faremos para ser salvos? E aí Pedro segue dizendo quais eram os próximos passos para a salvação. Mas tudo começou com o impacto que a ressurreição de Jesus trouxe na vida daquelas pessoas através da mensagem que Pedro trouxe. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre uma experiência que outra pessoa teve com Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado dos mortos. E tu pode, quem trouxe a Bíblia aí, quem não trouxe pode acompanhar na tela. Às vezes a versão é um pouco diferente, tá? Talvez até a minha aqui. João 20 nos conta da experiência que Maria teve quando ela encontrou com Jesus que havia ressuscitado. Interessante que Maria foi Maria Madalena, foi a primeira pessoa que encontrou Jesus depois que ele havia ressuscitado. Ela foi a primeira. João 20, a partir do versículo 10. O primeiro encontro de Maria com Jesus foi um encontro que libertou a vida dela de opressão de demônios. Depois ela andou durante alguns anos com Jesus, durante cerca de 3 anos com Jesus, e aí ela volta a ter um segundo encontro, que foi com toda certeza um encontro que definiu tudo o que seria a vida de Maria dali em diante, que foi encontrar com Jesus que havia ressuscitado. E no versículo 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou ao lado de fora, chorando perto do túmulo. A primeira coisa que a gente consegue perceber nesse encontro de Maria é que, enquanto que os outros haviam ido para casa, ela fica no túmulo chorando. Túmulo é um lugar de morte, é um lugar de tristeza e de dor. Sempre em torno de uma sepultura existe dor, existe tristeza, existe saudade, causada pela perda, pela dor ou pela morte daquela pessoa em questão. E Maria, ela estava ali e chorando. A palavra diz que ela estava chorando, porque Maria ainda, o que estava conectado, o coração de Maria estava conectado com a morte de Jesus, e não com a ressurreição dele. Entendo, Maria, ela andou com Jesus e ela tinha uma expectativa na pessoa de Jesus, e de repente, de uma noite, da noite para o amanhecer,
essa expectativa ela se frustra, porque Jesus, que era para ser, que eles entendiam que seria o libertador de Israel, Jesus é preso, julgado, condenado, torturado e crucificado. Assim, da noite para o dia. Então, o coração de Maria estava conectado com aquela dor. E então ela estava ali, à beira do sepulcro, chorando. No versículo 11 em diante diz: enquanto chorava, ela se abaixou para olhar dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus. Um na cabeceira e outro ao pé. Agora olha só, vem uma pergunta: por que você está chorando, mulher? Os anjos perguntaram a ela, ou a Maria: por que você está chorando? Por que tu chora? O que te causa essa tristeza? Era como se viesse uma pergunta, e a gente pode trazer isso para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa história hoje. O céu fez uma pergunta para Maria através dos anjos: por que é que tu está chorando, mulher? Agora, pensa um pouco na tua vida, na tua história, e escuta essas palavras ecoando no teu coração nessa manhã. Por que é que tu está chorando? O que é que está te causando tristeza? O que é que está te causando dor? O que é que está te dando essa tristeza? É interessante que a gente, muitas vezes, a gente não se faz essa pergunta, ou nem se permite fazer. Às vezes a gente está sofrendo com uma série de coisas, com uma série de situações, mas porque a vida é corrida, porque a gente está aí, né, fazendo muitas coisas, a gente não para pensar por que é que nós estamos sofrendo. É comum a gente perguntar aí, né? E aí, como é que tu tá? Tá indo. E a gente continua a vida. E aí, meu irmão, como é que tu tá hoje? Tá indo. E continua a vida. Continua a vida, né? E é interessante que a gente tem aqui uma galerinha de 12 anos em diante. A gente tem aqui pessoas com mais idade. A gente tem todas as idades aqui entre nós, né? Mas é interessante que não importa a idade, nós sofremos. Tem momentos na nossa vida que a gente sofre, tem momentos que o nosso coração está em luto, em pranto, triste, está ali lidando com uma situação difícil. E aí vem essa pergunta do céu: por que é que tu chora? E essa pergunta é feita e os anjos esperavam uma resposta, que de fato veio. Maria disse por que estava chorando. Mas essa pergunta vem para validar a dor. Não era para desconsiderar, não era para menosprezar. Não, os anjos perguntaram: Maria, por que tu está chorando? E o fato de ela poder nomear essa dor conecta ela com o próprio coração dela, conecta ela com a própria vida interior dela. E ela pode dizer: olha, eu estou chorando por isso. E dentro da nossa história, irmãos, e essa galera mais nova aí, às vezes a gente fica anos lidando com certas coisas, com dores do nosso coração, e não dá ouvidos para essa pergunta: o que é que te faz chorar? Por que é que tu está chorando? Muitas vezes, quando somos perguntados, seja de uma forma sobrenatural por Deus através do Espírito, seja por um amigo, seja por uma pessoa querida, seja por um familiar: por que eu estou vendo que tu está mal, por que tu está chorando, o que está acontecendo contigo? Quando nós permitimos nos fazer essa mesma pergunta, afinal de contas, o que é que eu estou sentindo? Por que é que eu estou assim? Quando nós permitimos isso, nós acabamos nos conectando com uma dor. E ali começa um processo de cura. Começa um processo de restauração. Começa um processo de restauração sobre uma área que estava morta até então. Foi isso que começou a acontecer com Maria. Então, qual é a tristeza do teu coração, se é que existe uma hoje? Né? Porque tem momentos na nossa vida que a gente está bem, está legal, está andando, está tudo certo. E de repente, da noite para o dia, acontece uma coisa, ou algumas coisas, que nos desestabilizam. E começam a gerar essa dor, começam a gerar lágrimas, começam a gerar tristeza. E quando nós não permitimos que isso seja, que essa pergunta venha a nos conectar com essas situações, é muito fácil
de se entrar numa tristeza profunda. Que a Manu está aí, ela vai poder dizer que uma tristeza profunda hoje, nesses dias, se chama de depressão. Né? Não é isso? Interessante que a depressão está aumentando, assim, vertiginosamente na galerinha adolescente, até criança. Por quê? Porque muitas vezes a gente não permite a nós mesmos nos conectar com a dor que está dentro de nós. E a gente acaba não entrando no processo de cura. Então, o que é nomear? Eu estou chorando por isso. Porque eu perdi alguém importante, porque eu perdi um familiar, porque eu me sinto rejeitado, porque eu estou com um problema na minha família, porque os meus pais se separaram, porque eu perdi algo importante para mim. Então, são coisas bem específicas que acontecem com as nossas vidas. Algumas coisas são semelhantes, a gente se identifica, mas tem coisas que são bem próprias, específicas de cada um de nós. A minha dor não é a mesma dor do Sérgio, que não é a mesma do Fernando ou da Marcelice. Cada um de nós lida com as suas situações, mas a pergunta é a mesma: por que é que tu está chorando? E quando tu permite que o Senhor toque nisso e te conecte com essa situação, entra ali sim no processo de cura. Isso mostra, irmãos, que Deus se preocupa com a gente. Quando Maria entra no sepulcro que estava vazio de Jesus não estava lá, estavam os dois anjos, e vem essa pergunta da parte do céu através dos anjos, era porque alguém estava interessado na dor de Maria. Alguém estava interessado no porquê ela estava chorando, o que estava acontecendo com ela. E o que pode ser mais reconfortante numa situação dessas do que algo que está morto ressuscitar? Uma área da minha vida pela qual eu choro porque existe uma morte ali, ressuscita. O que pode trazer mais conforto do que a ressurreição? Nada. Nada. Continuando no texto, no versículo 13, diz assim: a resposta vem de Maria, né? É porque eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram, respondeu. E ela continua: assim que disse isso, olhou para trás e viu Jesus de pé, embora não soubesse que era ele. Aqui acontece uma coisa interessante. Ela responde para os anjos: eu estou chorando, eu estou triste, as minhas lágrimas são porque levaram o meu Senhor. Ela estava conectada com a morte de Cristo, levaram o corpo do meu Senhor. Era isso que estava na cabeça dela. Porque um dia antes, eles haviam colocado ele dentro, ou 2 dias antes, haviam colocado ele dentro daquele sepulcro, e ele não estava mais ali. E ela responde: é por isso. Nisso ela vira, e na porta do sepulcro tem um homem parado. Ela não reconhece Jesus. Talvez porque a quantidade de lágrimas, tanto nos olhos quanto no coração, haviam criado uma cortina e não permitiam que ela identificasse Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, Jesus vivo na frente dela. Então, o que Jesus faz naquele momento? A visão de Maria, ela estava turva, ela estava fechada, ela estava procurando alguém, e quando ela encontra esse alguém, ela não reconhece, porque a dor, a tristeza era tão grande que impedia ela de ver Jesus. Às vezes a gente pode pensar na questão natural, talvez ela está dentro de uma tumba vazia, né? E o homem chega na porta, tem toda aquela claridade por detrás, e aquilo ofusca os olhos dela, porque a tumba estava escura. E talvez a gente pode trazer isso para a nossa vida também hoje. O que está ofuscando a nossa visão para que a gente não veja Jesus? Para que a gente não encontre Jesus no meio dos processos da nossa vida que estão nos levando à dor, ao sofrimento, à tristeza, à perda, sentimentos que nos trazem angústia, né? O que nos tira? Quais são as lágrimas? Porque quando a gente olha para o natural, quem está chorando tem lágrimas correndo dos olhos. É água, líquido saindo dos olhos.
Né? E todos aqui já devem ter tido a experiência. Quando a gente chora muito, a visão fica turva mesmo. A gente está cheio de lágrimas e não enxerga bem. Mas quais são as lágrimas que estão criando uma cortina sobre o coração? Quais são? São essas que nós precisamos nomear. Essa cortina que a gente precisa nomear. O que acontece? No versículo 15, Jesus disse a Maria: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Interessante que as perguntas de Jesus, elas confirmam, elas afirmam a dor. Ele diz assim: eu estou vendo que tu está sofrendo, o que aconteceu? Por que tu está chorando? Quem tu procura? Ele sabia que ela estava procurando. Quem ela poderia estar procurando? Era Jesus, ele sabia disso. Mas olha, uma coisa interessante, Jesus primeiro se preocupa com a dor para depois se manifestar para ela. Isso nos traz uma outra lição muito importante. Sabe, às vezes a gente tem uma visão de Deus distante, que não se preocupa com a gente, que não se importa conosco. Mas Deus não é assim. Ele está próximo e se importa com cada momento da nossa vida, com cada circunstância, com cada lágrima derramada, com cada dor no coração. Deus está se importando conosco. Ele está próximo. E o que Jesus faz para penetrar aquela cortina de lágrimas que estava no coração dela? Para os olhos, talvez bastasse ele dar um passo para frente. Mas para o coração, precisava de algo mais. Ele precisava se revelar para ela como o Filho de Deus que havia ressuscitado dos mortos. O homem que estava crucificado há 2 dias atrás, que havia sido surrado, que havia sido torturado terrivelmente, que depois havia sido crucificado, pendurado numa cruz, pregado numa cruz. Aquele homem havia ressuscitado, mas Maria não estava conectada com a vida, estava conectada com a morte. Ela só conseguia ver a morte, ela não conseguia ver a vida que estava na frente dela. E essas duas perguntas de Jesus nos fazem pensar na nossa história. Mais uma vez, por que é que nós choramos? E a outra pergunta, a quem nós estamos procurando? Ou o que nós estamos procurando? Alguém aqui gosta de sentir dor? Alguém gosta? Não, né? Eu sou um cara assim que qualquer dor me derruba. Eu não sou resistente à dor. Eu reconheço isso. Eu detesto dor. Ninguém gosta de dor. Mas o que a gente faz quando tem dor? O que a gente faz? A gente procura alguma coisa para tirar aquela dor. Se for uma dor no corpo, né, a gente vai tomar um remedinho, vai tomar um remedinho para dor de cabeça, vai tomar um relaxante muscular para dor dos músculos, né? Mas e quando a dor é emocional? Quando a dor é aqui dentro, o que a gente faz? A quem nós estamos procurando para tirar essa dor, para curar essa ferida, para penetrar na cortina de lágrimas que está aqui dentro do meu interior, que eu vou dormir com aquilo, eu acordo com aquilo, eu vivo com aquilo e me faz sofrer. Então a pergunta de Jesus foi: por que tu chora e a quem tu está procurando? Então ao nomear por que eu estou chorando, eu me torno vulnerável. Eu digo, eu estou chorando por isso, é isso que me faz sofrer. Ao responder quem eu procuro, me mostra o caminho que eu tomei. E Jesus pergunta para ela: escuta, quem tu procura? E com essas perguntas, Jesus ele começa a penetrar aquela cortina de lágrimas que está ali no coração dela, né? E ela, no versículo 15, diz: ela, pensando que se tratava do que cuidava do jardim, do jardineiro, disse: Senhor, se você o levou, diga-me onde colocou, e eu irei buscá-lo. Aqui a gente encontra uma outra coisa interessante, usando essa mesma linha de raciocínio. Nós normalmente tentamos resolver nossas dores. E nós buscamos ferramentas, nós buscamos meios, modos de sobrevivência. Isso a Bíblia chama de carne. É quando a nossa carne começa a se equipar, se tornar forte para sobreviver.
Só que a Bíblia diz que a vida que funciona não é a vida da carne, a vida que funciona é a vida do Espírito. Então, quando Maria, ela diz, onde é que tu colocou? Eu vou buscar. Ela estava dizendo para Jesus, deixa que eu resolvo, é o meu Senhor, eu vou buscar Ele, eu vou trazer Ele de volta aqui para a sepultura, Ele está morto, só me diz onde Ele está, que eu vou trazer Ele de volta. Maria estava dizendo, deixa que eu resolvo, eu consigo carregar, talvez eu não consiga carregar o corpo, mas tem os discípulos lá, eu vou buscar eles, e eles me trazem junto, e a gente traz o corpo de volta, me diz onde ele está. A tentativa nossa de resolver as situações, a nossa tentativa de fazer para Deus aquilo que só Ele pode fazer por nós, a tentativa de resolver as coisas que só Ele pode resolver. E aí, no versículo 16, Jesus disse, Maria. Quando Ele chama ela pelo nome, os olhos dela se abrem. Maria. Isso me traz uma outra reflexão. Deus nos conhece pelo nome. E a gente não precisa ter vergonha de abrir o coração para Ele. Não precisa ter medo de se expor àquilo que Ele quer fazer. Ele me conhece muito melhor que eu mesmo. Jesus conhecia a dor de Maria muito melhor que ela mesma. Na cabeça de Maria, se ela trouxesse o mestre de volta, já estava bom. Ele estava morto, ela estava sofrendo muito, mas ela não tinha mais nem sequer o corpo dele. Isso era muito importante na cultura deles. Então na cabeça dela era isso, mas Jesus sabia que ela precisava de mais para ser curada. Ela precisava ver a ressurreição e não a morte. Ela precisava se conectar com essa ressurreição e não com a morte de Jesus. E aí, Jesus ele consegue penetrar no coração de Maria, ela enxerga Ele, ela se dá conta quem Ele é e ela reage. Qual é a tristeza que tu tem na tua vida que está te impedindo de ver Jesus? Qual é a frustração, o sentimento, a dor, aquela dor lá no fundo assim que a morfina não resolve, aquela coisa que só eu sei, nunca falei para ninguém, ou às vezes até já falei, mas nunca ninguém conseguiu me ajudar. Qual é a dor? Que dor é essa? Que perda pode estar impedindo que tu tenha, que eu tenha uma experiência com a ressurreição de Jesus? Lembram que Jesus foi o único homem crucificado que morreu pelos nossos pecados, que depois ressuscitou, não houve nenhum outro? Às vezes nós temos uma experiência com a morte de Jesus e até nos sentimos perdoados por Ele, mas nós não temos uma experiência com a vida de Jesus, e daí a gente vive uma vida assim, mal, ruim, de pouca qualidade de vida espiritual, né? Então, o que pode estar te impedindo de ver ou de te conectar, ter experiência com a ressurreição de Cristo? No versículo 16 diz que ela se virou e exclamou, Rabone, que em aramaico significa mestre. Naquele momento, o que Jesus havia se proposto a fazer na vida de Maria aconteceu. Quando Maria foi buscar Jesus, foi procurar Jesus na sepultura, Jesus sabia que ela estava lá. No caminho de Maria procurar Jesus, Jesus encontra Maria. Não foi ela que encontrou Jesus. Isso nos mostra que no meio dos nossos processos de vida, que trazem dor, tristeza, frustração, tudo isso que a gente vem falando, nós podemos ter convicção e certeza de uma coisa: no meio disso, Jesus nos encontra. No meio da nossa história, Jesus nos encontra. Não importa se a história é bonita ou se ela é feia, Jesus vai nos encontrar ali dentro da nossa história. Aí cabe a nós abrir o coração, responder as perguntas dele. Por que tu chora? Quem tu procura? Maria abriu o coração, respondeu, e
Jesus havia encontrado ela, ela ainda estava conectada com a morte, mas em um instante Jesus conecta ela com a vida. E mais do que com a vida biológica, com a vida eterna. Jesus não havia só recuperado a vida biológica, ele havia recuperado a vida eterna, a vida zoe de Deus. A própria vida de Deus estava nele. E isso ele oferece para Maria. Agora, terminando, no versículo 17, tem algo muito especial que acontece. E aqui é que tudo se define no meu ponto de vista. Para os nossos dias, para a minha vida hoje. Maria, quando ela reconhece, ela diz Rabone e se atira aos pés de Jesus e abraça ele. Quando ela faz esse gesto, Jesus responde. No primeiro momento, às vezes até choca, parece que Jesus está sendo grosseiro com ela. Ela agarra ele e ele diz assim: mulher, não me segura, me deixa aí, porque eu ainda não voltei para o Pai. Só que aí ele fala uma coisa tremenda. Ele diz assim, desde o início então, disse Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. A ressurreição de Jesus nos reconectou com Deus. O texto que eu li, que eu comecei lendo aqui em Romanos 4:25, fala justamente isso. Ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que nós fôssemos aceitos por Deus. Se Jesus não houvesse ressuscitado, irmãos, os nossos pecados até seriam perdoados, mas nós nunca nos sentiríamos reconectados com Deus. Não teríamos como nos aproximar de Deus. A conexão, o link, é Jesus. E isso só foi possível porque Ele ressuscitou. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí Ele afirma: eu estou indo para o meu Pai e para o Pai de vocês. Eu estou indo para o meu Deus e para o Deus de vocês. Na minha experiência, eu durante anos, a minha conexão com o Senhor era Ele como Deus. Durante muitos anos. E como Deus, eu tinha medo dele. Então eu procurava fazer as coisas certas porque eu tinha medo do castigo de Deus. Eu procurava andar na linha, porque se eu não andasse na linha, Deus iria me castigar. E óbvio que muitas vezes eu pisei fora da linha, eu cometi erros, eu pequei. E quando isso acontecia, aí eu tinha que lidar com a culpa e com a condenação. Por quê? Porque eu só estava conectado a Deus, como Deus, e não Deus como meu Pai. E Jesus afirma aqui: eu estou indo para o meu Pai e o teu Pai, o vosso Pai. Eu estou indo para o meu Deus e para o vosso Deus. Alguns anos, o Senhor trouxe no meu coração essa revelação, de fato, de que Deus era meu Pai. E que me tratava com carinho, com compaixão, com misericórdia. Ele não estava interessado em me castigar. Aquilo que acontecia de consequências por causa dos meus pecados não tinha nada a ver com Deus, tinha a ver com o pecado. Porque o pecado já havia sido castigado por Deus em Jesus. E as consequências que eu estava colhendo eram por causa da escolha errada que eu tinha feito de andar no pecado e não andar no caminho do Senhor, e não olhar para Jesus. Então não tinha nada a ver com Deus me odiando, Deus com ira de mim, Deus pronto para me castigar, quebrar minha perna, quebrar meu braço, quebrar meu pescoço, me matar. Não tinha nada a ver com isso. Eu entendi que Deus é Deus e não tem nenhum outro, mas Deus também é meu Pai. E o amor de Deus não pode ser substituído por nada na minha vida. Nada é suficiente para substituir o amor de Deus. Quando Jesus vence a morte, que Ele ressuscita dos mortos, Ele diz: está acertado, está consumado, está feito, concluiu o trabalho. Tu está novamente ligado com o Pai. Agora, onde ativa? Quando eu quero ligar uma luz, tem um interruptor, né? O que eu preciso fazer para ligar a luz? Se ela está desligada, eu preciso tocar no interruptor, né? Eu preciso virar a chave
para que a luz, então a energia chegue na lâmpada e gere luz e nos ilumine, né? O que ativa? O que ativa essa questão de Deus, meu Deus, mas também meu Pai? O que ativa isso? É uma palavrinha bem pequenininha, é a menor da Bíblia: fé. Fé. Eu creio no que Jesus fez por mim. Eu aceito o que Ele fez por mim por fé. Eu não mereço. Não posso pagar. Não vou acertar sempre. Pelo contrário, ainda vou cometer muitos erros. Mas no meio disso tudo, a minha fé naquilo que Jesus fez, não pelo que eu fiz, ou pelo que eu posso fazer, mas por aquilo que Jesus fez, a minha fé no que Ele fez diz: está tudo bem, Deus é meu Pai. E eu aprendi com isso que no meio dos processos da minha vida, onde até onde eu colho consequências por causa dos erros, das decisões erradas, das coisas que eu fiz que ofenderam a santidade de Deus, até nesse caminho Ele está andando comigo. Ele não me deixou. Porque antes, na antiga aliança, o que era chamado de antiga aliança, antes de Jesus, o pecado separava o homem de Deus. A questão é, o pecado foi pago, não separa mais. Eu colho sim consequência por causa dos meus pecados, sim, eu continuo colhendo consequência por cada erro que eu cometo, mas Ele não me separa mais de Deus. Por quê? Porque o link não está no meu comportamento, o link está na pessoa de Jesus. Eu não estou ligado a Deus porque eu sou um cara bom, porque eu faço tudo certinho. Não, bem pelo contrário. Eu faço muitas coisas erradas ainda. Todos os dias está acontecendo um processo de formação na minha vida, onde Deus está me fazendo ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas é um processo que está acontecendo, onde eu cometo muitos erros. Acerto muitas vezes, mas muitas vezes eu erro. Mas eu não preciso mais lidar com culpa e com condenação, porque eu sei que o mesmo Deus que não gosta do pecado, Ele olha para mim e quando vê o pecado na minha vida, Ele entristece sim, Ele fica triste porque eu não deveria ter pecado, mas é o mesmo Deus que está lá no trono dele, não sentado com uma vara, mas Ele levanta do trono e abre os braços e diz assim: vem aqui, está bem, está tudo bem, tu está no processo, eu estou formando, tu errou, eu sei, mas o sangue cobriu também esse pecado. Sabe o que isso gerou na minha vida? Poder para viver uma vida mais parecida com a vida de Jesus. Todos os dias um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Às vezes não dá nem para perceber. Mas eu sei que mesmo quando eu não percebo, ou que eu não sinto, Jesus está fazendo algo em mim que está me tornando mais semelhante a Ele. E isso por amor, por misericórdia. Isso se chama na Bíblia de graça. Um favor que nós não merecemos. Então, essa experiência de Maria com Jesus, ela nos faz, nos revela tantas coisas que fazem sentido e trazem verdades e luz sobre a nossa vida hoje. Jesus, Ele ainda envia Maria para pregar. Ele envia Maria. Maria foi a primeira missionária depois da ressurreição, porque Jesus disse: vai lá para os meus irmãos e diz para eles, conta para eles o que aconteceu. E foi o que ela fez. Foi a primeira missionária depois que Jesus ressuscitou, Maria Madalena, que 3 anos antes estava cheia de demônios, mas o amor de Deus libertou ela. Durante o processo da vida de Maria, será que ela pecou mais alguma vez? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Porque tinha algo nela que ainda gerava pecado, que era carne, né? Mas ela tinha se encontrado com a vida eterna para nunca mais deixar a vida eterna. Ela havia se conectado, Jesus havia conectado ela com a vida eterna. Jesus havia feito essa conexão, não Maria, foi Jesus quem fez. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra com vocês com uma última frase, dizendo que o túmulo se esvaziou de Jesus para encher o nosso coração de Jesus. Jesus não está mais no túmulo, mas o nosso coração está cheio da pessoa de Jesus. Por fé. Amém? Por fé. Eu creio no que Jesus fez. Não é
minha obra, não depende de mim. Não adianta eu fazer muitas coisas boas. É interessante que nesse processo de fazer coisas boas para ser aceitos por Deus, vocês já tentaram fazer isso? Tentaram? Fazer coisas boas para ser aceito por Deus? Andar certinho para ser aceito por Deus. Já tentaram fazer isso? Sim ou não? Só eu? Sim. Tu conseguiu, Sérgio? Não. Mas tu fez um monte de coisa boa. Sim. Mas não te sentir aceito por Deus. Como pode? Porque não depende disso. Depende de Jesus. Depende da pessoa de Jesus em nós. Aí a pessoa dele em nós vai fazer a gente fazer um monte de coisa legal. Um monte de coisa boa. Um monte de coisa que dá glória para Deus. A pessoa de Jesus em mim. Mas não eu fazer. Porque a glória que está em mim é a glória de Jesus, não minha. Colossenses 1,27 diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É Jesus em nós. Não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Amém? Amém, mesmo? Amém. Eu sei que para alguns fez sentido, para outros não fez sentido. Também. Para mim, durante muitos anos, não fez sentido. Eu não compreendi. Mas eu quero orar e orar para que nessa manhã Jesus ligue a chave e conecte essa verdade ao nosso coração. A tumba está vazia e o nosso coração está cheio da vida de Jesus. E porque está cheio da vida de Jesus, eu posso viver uma vida que dá glória para Deus. Eu vou cometer erros nesse processo, eu vou cometer. Aí eu vou me humilhar, vou lá diante do trono da graça de Deus, vou dizer: Senhor, eu sei, eu concordo contigo, eu errei. Eu andei na carne, eu tentei fazer do meu jeito, não deu certo. Eu preciso da vida, mais da vida do teu filho em mim. Eu preciso deixar que o teu filho viva através de mim. E o pai vai dizer assim: filho, vem cá. Vai sentar no colinho dele e está tudo bem. Deixa eu te falar umas coisas aqui para te corrigir, para acertar o teu rumo. Mas está tudo bem. Está tudo certo. Eu te amo, continuo te amando. Nunca tenha dúvida do meu amor por ti. Nunca tenha dúvida de que eu gosto de ti. Não deixa passar pela tua cabeça que eu te rejeitei. Seja por qualquer motivo. Não deixa isso acontecer, porque eu jamais vou te rejeitar. Tem uma palavra muito forte de Deus que diz assim: a mãe pode rejeitar os filhos, pode deixar os filhos, abandonar os filhos, mas eu, Deus, falando, eu nunca, aí ele reafirma, jamais te deixarei. Nunca, jamais. Agora o que cabe a mim é crer nisso, é crer no que Jesus fez, é crer no amor de Deus por mim através da pessoa de Jesus, é crer no perdão dos meus pecados, é crer na vida eterna, é crer no poder da vida eterna que está em mim para viver a vida cristã que glorifica a Deus. É isso que cabe a mim, é isso que Deus espera de mim. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã. Te agradecer por cada um dos Joares que está aqui. Obrigado pelos pais que estão aqui. Obrigado por toda a igreja que está aqui. Obrigado porque eu posso estar aqui. E tudo isso é possível porque Jesus não está mais na tumba, mas porque Ele ressuscitou e está aqui conosco. Obrigado por isso. Obrigado, Jesus, porque Tu nos reconciliou com o Pai. E obrigado porque em meio a todos os processos da nossa vida, aqueles processos que nos trazem dor como Maria sentiu, tristeza como Maria sentiu, Tu está conosco. Tu valida a nossa dor e depois Tu te manifesta como Filho ressurreto, trazendo vida eterna para cada um de nós. Eu oro para que nessa manhã fé seja gerada nos nossos corações, para crer nessa verdade. Eu oro, Espírito Santo, para que Tu derrame ou ative a fé que já está em cada um. Ativa essa fé para nós crermos na Tua verdade, em quem Tu de fato é, como Deus e como Pai, como Senhor e como Pai, como nosso dono, mas como nosso Pai.
aquele que nos perdoou, que morreu por nós e depois nos tomou nos seus braços. Obrigado, Jesus, por essa obra magnífica da cruz, essa obra tremenda, essa obra linda, essa obra que só Tu poderia fazer. Passar pela cruz para nos gerar, para nos dar vida. Obrigado porque Tu nos incluiu nisso. Obrigado porque nós fomos crucificados contigo, nós fomos sepultados contigo e nós ressuscitamos contigo. Senhor, obrigado pela obra que Tu fez por nós, por cada um de nós. E eu oro para que nessa manhã seja ativada essa fé, para crermos e nunca mais duvidarmos de que Tu nos ama, nos aceita, gosta de nós e caminha conosco nos desertos, nos vales, nas montanhas, no tempo difícil, no tempo de alegria, no tempo de tristeza. Tu sempre está conosco, porque nós somos ligados, conectados, estamos fundidos a Ti. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela obra da cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.